Boa tarde. Vamos fazer uma prévia aqui do nosso estudo de sábado. Espero que estejam todos bem. O tema desse sábado é sobrevivência do espírito, vida após a morte. Nós tivemos já um estudo sobre perispírito. Semana passada tivemos o estudo com José Carlos sobre a morte e hoje vida após a morte, né? Então, várias perguntas foram propostas para nós, pela diretora doutrinária, para que a gente responda. E antes eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Queria que a gente pensasse juntos, né, através dessas perguntas, para enriquecer o nosso estudo no sábado. Então, uma coisa que eu queria perguntar para vocês: se vocês acham que nós somos apenas matéria, que nós somos só esse corpo, se um Deus bom, justo, misericordioso nos criou apenas para essa existência, e se foi, com que propósito, já que as oportunidades são muito diferentes, né, para cada tipo de pessoa, a desigualdade é muito grande, então nós temos desigualdades sociais, no âmbito familiar, até climática, geográfica, de saúde, de duração, né? Você tem pessoas que vivem 100 e poucos anos, você tem outras criancinhas que duram um mês, horas, um ano, e dentro dessas desigualdades tão grandes de oportunidades, onde a justiça divina, onde o amor e onde o propósito, né? A gente conhece o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, estudamos o Evangelho, a doutrina espírita nos traz muitos esclarecimentos sobre o que Jesus nos falou, e nós falamos de parábolas há 2 semanas atrás, e uma das passagens de Jesus que nós comentamos, em que ele nos diz que vós sois deuses e que vocês podem, tudo que eu faço, vocês poderão fazer. Em uma vida dá para fazer, dá para ascender a um grau em que o meu olhar amoroso, o meu fluido amoroso basta para que eu cure alguém, em que eu tenha tanto amor dentro de mim e tanta compaixão que eu naturalmente perdoe os meus algozes e peça a Deus por eles enquanto eu estou sendo supliciado. Numa vida dá para isso? E somos só esse corpo? Quem pensa? Eu agora estou aqui pensando, buscando coisas para trazer para vocês. É o meu cérebro físico que está pensando apenas? Ou ele é um instrumento através do qual o ser que pensa se expressa? São coisas para nós pensarmos. O pensamento é um produto do meu cérebro, desse órgão aqui, cérebro, como o hormônio, como os nossos órgãos produzem determinados hormônios, é um produto. Há um ser que pensa, e esse ser sobrevive. Eu sou meu corpo. Isso aí seria adorável estar presencial ouvindo vocês, mas aí vocês vão me trazer no sábado o que vocês pensam, né? Então, eu vou voltar um pouquinho nos estudos anteriores para lembrar perispírito. Então, vamos lá. Perispírito, a gente sabe que é o laço que une o espírito ao corpo físico. Ele é o intermediário de todas as sensações. Então, vamos lembrar, nós somos um espírito, partindo do princípio que nós achamos de que não somos só um corpo, nós somos um espírito, e esse espírito tem um envoltório fluídico que se chama perispírito, e neste momento nós estamos também com este corpo físico. Quando eu desencarnar, eu vou deixar este corpo físico, material aqui, ele já cumpriu, cuidei dele bem, me atendeu durante a minha vida, executou as minhas vontades que eu tinha, eu, espírito, ele fica. E quando eu partir, vou eu, espírito, e o meu envoltório perispiritual, o meu perispírito, esse envoltório fluídico. Esse perispírito, enquanto eu estou encarnada, ele é intermediário dessas sensações. Então, quando eu, espírito, quero fazer alguma coisa, eu transmito essa vontade ao perispírito e o corpo executa. Acabou de executar, ó. Movimentei minha mão.
E quando é o contrário, a sensação exterior, o meu corpo vai receber aquela impressão exterior que será transmitida ao perispírito, que será transmitida ao espírito. E como é que acontece isso? Quando a gente quando tem a fecundação do óvulo, né? Fica aquele ovinho ali, tem a concepção, um espírito já reduzido, vocês vão ter um estudo só para isso, vai ser ligado a esse óvulo no momento da concepção. E ele é ligado molécula a molécula, e ali dentro do ventre da mãe, esse bebezinho vai se desenvolver, vai crescer, depois ele vai nascer para esta nova vida, e o perispírito vai estar ali já ligado com ele. Então, desde que antes de nós nascermos, há um espírito destinado a reencarnar, e ele é ligado no momento da concepção. E os detalhes, Zé Carlos vai falar com certeza muito bem no sábado seguinte, que o tema é reencarnação. Então, nós seguimos com nós aqui, corpo físico, nosso perispírito, e o espírito, que está aqui, que é uma centelha, uma chama. Então, no perispírito estão armazenadas todas as nossas conquistas evolutivas, tudo que nós somos. Ele tem a característica de nos individualizar. Então, uma das perguntas propostas é que se a nossa individualidade, quem nós somos, permanece após a morte, ou se desaparecemos, ou se voltamos para o todo universal e passemos a ser parte desse todo. Isso não faz sentido. Nós continuamos sendo indivíduos. Tudo que nós somos, nós continuamos sendo. A maioria das perguntas sobre como é a vida após a morte, o que acontece, o que somos, o que fazemos, o que sentimos, pode ser respondida usando apenas o bom senso. Por quê? Porque nós seremos exatamente o que somos. Eu desencarno hoje à noite, eu continuo sendo eu, espírito, Aninha, porque essa é a minha encarnação presente. Em algum momento eu vou tomar posse da lembrança de encarnações passadas, mas o que está partindo naquele momento é esta personalidade, e é dela que eu vou ter consciência assim que eu passar pelo meu momento de perturbação. E quem eu amo, vou continuar amando. E as pessoas que são difíceis para mim continuarão sendo difíceis para mim, continuarei achando chatas, ou seja lá o que for, e terei dificuldade de lidar com elas, de ter sentimentos bons em relação a elas, como tenho em relação aos que amo. Minhas desvirtudes, minhas qualidades. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que eu sou uma mulher muito ciumenta, toma aquela conta do meu marido, eu não tenho aquele amor tranquilo, é um amor posse, é um amor ciumento. Então, quando eu desencarnar, eu vou ser diferente disso? Não vou. Então, provavelmente, quando eu tiver notícia lá na pátria espiritual que meu marido está refazendo a vida com outra pessoa, ao invés de eu me alegrar por ele, porque ele não está sozinho, porque ele tem um companheiro, uma companheira para envelhecer com ele, eu vou ficar com ciúme, eu vou ficar com raiva, porque é o tipo de sentimento que eu tinha, era um sentimento mais ligado à posse do que ligado só ao amor. Que o amor que é? O amor que é o bem do outro, né? Esse é um exemplo. Nada disso é fácil, é só um exemplo. Então, eu vou continuar sendo quem eu sou, essa pessoa ciumenta, essa pessoa, seja lá o defeito que eu tenho. E eu não sou muito ciumenta, não. Então, deixa eu ver mais o que eu queria falar. Já falei do perispírito, falei de quando a gente chega. E para onde nós vamos? Então, nós vamos... Uma coisa que acontece todo dia com a gente. Durante o sono, nós nos desprendemos do nosso corpo e vamos para onde nos interessa, estar com pessoas que nos interessam, nos ambientes que nos fazem felizes. Então, no desprendimento do sono, você vai ver. Vai ter gente aqui na nossa casa espírita estudando, vai ter gente aqui na nossa casa espírita trabalhando, ou nas suas igrejas, ou nos hospitais, ou nos presídios, nos lugares de sofrimento, seja onde for. Vai ter gente em salas de aula estudando, em bibliotecas. Vai ter gente num bar, onde as pessoas podem estar se embriagando. Não estou dizendo que quem está no bar está se embriagando. Não tem nada de mais sentar no barzinho, bater um papinho, comer uma comida gostosa, tomar um chopinho, uma vez na vida, com equilíbrio. Nada demais. Estou dando um exemplo, que pode ser que na madrugada
como vivencio isso, eu queira isso para mim, eu me sinto atraída por isso. Então, eu posso estar num ambiente de vício, curtindo os meus vícios, as maiores viciações possíveis. Então, vai ter espíritos que vão estar desprendidos do corpo, encarnados, desprendidos do corpo durante o sono físico, que vão se dirigir para lugares onde há orgias, onde há viciação de droga, de bebida, de sexo, de glodice, de medicamento, de tudo que você pode imaginar, e vão se afinizar, vão se ligar a esses encarnados que estão ali aproveitando aquilo, que é o que eles gostam, e vão ficar ali vivenciando aquela viciação. E depois retornam ao corpo físico. Muitas vezes acorda com mal-estar, como se tivesse tido uma noite mal dormida, uma noite mal aproveitada, que realmente as noites às vezes são mal aproveitadas. Às vezes a gente se perde por aí. Às vezes a gente vai lá para perto daquela pessoa que tem raiva, de quem a gente tem raiva, de quem a gente tem dificuldade, e discute, briga, fala, fora do corpo. E depois a gente retorna com aquela sensação, poxa, para que eu estou aí com aquela pessoa brigando? Às vezes você foi para lá mesmo, continuar a inimizade no desprendimento do sono. E isso é um desprendimento parcial. Então, o que acontece após o desencarne, com o desprendimento definitivo, o desligamento definitivo do corpo, é que é a mesma coisa. Você vai estar onde você se afiniza. Então, você pode, dependendo de como você estiver, você pode se afinizar a um lugar de sofrimento, que acontece muito no caso dos suicidas, né? Tem outras questões que envolvem suicida, não é só essa, mas como a gente vai ter um dia só para falar de suicida, eu vou ficar na simplicidade disso, que o estado de sofrimento, de desequilíbrio que ele se encontra faz com que ele se afinize com um lugar de sofrimento. E naturalmente ele vai estar lá. Se eu estou cometendo crimes, se eu estou numa guerra de bandidos aqui, ou atirando para lá, o outro atirando para cá, e a gente com uma raiva, querendo dominar aquela situação, e eu desencarno ali, no sentido de sentindo raiva, estando ali matando, lutando pelo um poderio ali da área de vender droga, então eu vou me afinizar com lugares violentos, com lugares de sofrimento. Então, é só a gente. Então, como é que a gente sabe? É observar como a gente vive. Ah, então isso não tá legal, porque eu sinto isso, eu faço isso, eu tenho dificuldade com isso. Não tá legal, não, tá ótimo, porque você tem consciência disso. Então você tem liberdade para escolher fazer diferente. Como? Nada fácil. Um dia depois do outro, procurando melhorar o que acha que precisa. Né? O treinamento para a gente estar bem após o desencarne é viver bem. Não tem outra coisa. A gente sempre fala que quando a gente se torna espírita, a gente deixa de ser criança, que a gente não fica esperando milagre, a gente não acha mais que vai se tornar santo quando desencarnar. A gente simplesmente está na posse da nossa vida e com as nossas escolhas, a gente tem capacidade de fazer as mudanças que a gente precisa e a gente sofre as consequências boas ou não dos nossos atos. É isso. Você está de posse, a vida é tua, as escolhas são tuas, as consequências são tuas e rola uma misericórdia divina também. Então, deixa eu ver mais o que eu queria falar. Para onde vamos? Falei do perispírito. E tá, outra coisa. Queria falar também do instante da morte, né? A alma volta a ser espírito, mas ela conserva a sua individualidade. Já falei, seremos os mesmos. E a gente vai ficar esse tempo na erraticidade, né? Na espiritualidade, né? Então, esse intervalo pode ser curto ou longo, dependendo das nossas necessidades. E depois que a gente vai passar por uma perturbação, que pode ser longa ou pode ser curtinha, pode ser de dias, de horas, em que a gente vai começar a perceber o que está acontecendo ali em volta, tomar consciência de quem nós somos. Quando você acorda num sono muito pesado, às vezes você não sabe nem onde está, que dia é, entendeu? Pode ser só assim, uma simples perturbação. Aí aos poucos você vai tomando posse do que está se passando ali com você. Seu protetor, né, vai estar ali com você, ou talvez entes queridos já desencarnados, amigos queridos que você deixou na pátria espiritual e você nem tem lembrança deles porque precisou esquecê-los, porque não era o momento de estar com eles. Então, passando essa fase,
Se você precisar, você pode ficar por um tempo num hospital, recebendo o tratamento que você precise para se recuperar. E depois você vai começar a tomar posse da tua vida. Você pode estudar, você pode trabalhar, aprender através da observação. Você pode estar com estes queridos, sempre lembrando que o que faz a gente estar com alguém ou não, o que faz a gente estar num lugar ou não, é a nossa afinidade. Então, vou dar o exemplo da mãe do André Luiz. André Luiz ficou 8 anos na região umbralina sofrendo. A mãe dele o visitava constantemente, mas ele não a via, porque eles estavam em vibrações diferentes. Clarencio também estava por lá, aguardando para socorrê-lo, vibrações diferentes. Tem um momento, depois que André Luiz é resgatado, que a mãe vem visitá-lo. Ela está trabalhando num lugar que é superior ao que André Luiz se encontra, que é nosso lar, mas ela pode vir visitá-lo. E ela dá notícia do pai. O pai já está em outra situação, porque estava com viciação, com prostituição. Eu não lembro exatamente a questão. Então ficou numa região assim, bem complicada. E a mãe, em algum momento, ia lá para dar uma ajuda para aquele ex-esposo dela, que agora estava vivendo dessa maneira ali no plano espiritual, né, desencarnado. Então a gente vê que o estar junto tem a ver com estar no mesmo padrão, né, na afinidade ali, no mesmo nível. Né? Então a gente vai estar com aqueles com quem nos afinizamos, fluidicamente, espiritualmente, né? E pode ser que eles estejam fazendo trabalhos, pode ser que estejam em outros lugares e a gente não possa estar sempre com eles, né? Porque lá você toma posse de quem você é por inteiro, você é espírito, né? Não é só eu, Aninha, essa personalidade. Eu, Aninha, e tudo aquilo que eu sou, tudo que eu trago em mim, né? Que é muito maior do que só essa personalidade, né? E com uma liberdade muito grande, porque se você está ali numa situação boa, não está numa região de sofrimento, não está numa região de sofrimento, você tem uma liberdade do estudo, do trabalho, de observar, como eu falei, a parte social também, que é uma coisa que a gente vê muito na obra de André Luiz, nos 13 livros, salvo engano, que da vida do mundo espiritual, que complementa a codificação, que é uma obra boa, subsidiária, de confiança, que a gente pode ler e aprender muito, né? E confiar, como eu disse. E outra pergunta que tem aqui se são felizes ou infelizes os espíritos quando desencarnam. Tudo depende também de como você é, de como você viveu, da sua conduta. Tem mais coisas que eu queria falar. Deixa eu ver se a alma sobrevive ao corpo, se reencontramos a quem amamos. Olha, a gente já está com 17 minutos, eu já dei meio que uma pincelada por alto em tudo que a gente tem para falar no sábado. O que eu queria mais era provocar reflexão em vocês. Então, eu vou falar as questões que nós vamos trabalhar no sábado, as questões propostas. Vou mandar o material para vocês lerem. E a gente vai discutir isso no sábado, que eu vou esmiuçar cada uma dessas questões e também vou falar de outras coisas que eu não falei. Então, as nossas questões sábado são essas aqui, ó. A alma sobrevive ao corpo? O espírito mantém sua individualidade após a morte? Aí vamos ler as questões dos espíritos, do livro dos espíritos ligadas a essas questões. Para onde vamos após a morte do corpo físico? Reencontramos após a morte quem amamos e nos precederam? E também vamos falar de casas mal assombradas, vamos falar de experiências de quase morte, visões no leito de morte, todos ligados ao nosso assunto, que é a vida após a morte, a sobrevivência do espírito. Né? Lembrando sempre que o que nos cabe agora é viver. Viver da melhor forma que pudermos. Nem todo dia vai ser bom, nem todo dia a gente vai conseguir fazer coisas boas. Muitas vezes a gente vai fazer a nossa reflexão antes de dormir, a gente vai olhar assim pro dia, caramba, nossa senhora, fiz muita bobagem. Ai, tudo bem, você já enxergou, se você enxergou, você tem possibilidade de fazer diferente no dia seguinte. E é isso que nos cabe. Então, como a Silvia fala, treinamento para viver bem na pátria espiritual é viver bem agora, é procurar ser feliz agora.
Procurar. E essa felicidade depende de quê? De vencendo as nossas imperfeições, como falamos sempre. Cada imperfeição que você vai vencendo é um sofrimento a menos que você carrega. Aquele exemplo da mulher muito ciumenta, ela sofre, dói nela. A angústia de ficar vigiando aquele amor possessivo que ela tem. Se ela não tivesse isso, era uma infelicidade a menos para ela. Ela seria menos infeliz. Então, cada imperfeição é uma infelicidade para nós. Então, para que a gente diz? Viva assim, faça assim, busque isso. Ninguém está querendo adestrar ninguém, colocar ninguém dentro de um quadrado para agir de determinada maneira. São regras de bom viver, são regras para ser feliz. São toques para a gente viver melhor. É isso. Nos vemos no sábado, ainda desse jeito, através do Zoom. Não é o ideal, mas é o que é possível. Não tem troca de olhares, né? Isso eu sinto muita falta, porque a gente olha para a pessoa, mas não sabe se a pessoa está olhando para a gente, e não sabe quem está olhando para nós, não tem a troca do olhar, que é tão importante, né? Que faz muita falta. Mas vamos fazendo como é possível, e vamos vivendo como é possível, né? E tentando fazer o nosso melhor, tá? Um beijo com muito carinho, é uma pincelada mesmo. No sábado temos muito o que falar, tá? Beijo.